gente transfere tudo isso para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada igreja, hoje também, nesse momento de pré-despedida, eu escolhi a leitura para deixar 7 ao 28 e do 31 em diante. Emileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, ou para Três Lagoas, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias de tribulações. Porém, em nada considero preciosa para mim mesmo. Considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, porquanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, ou 22 anos, noite e dia. Irmãos, eu queria neste momento, nesse mesmo espírito, já o pregador, é meu grande amigo Pastor Inácio, e a gente queria falar algumas palavras também, depois tem a ceia, mas eu queria nesse momento me dirigir à amada igreja, neste momento de plena despedida. Obrigado, Adriano, você me emocionou também neste momento com essas palavras bonitas, e a recíproca também é verdadeira. E, irmãos, o que é que eu queria para dizer, o que é que eu quero falar para a igreja cristã evangélica em Piracuruca, onde passamos praticamente 22 anos. Primeiramente, só queremos agradecer a Deus que nos deu essa grande oportunidade de aqui estar nesta noite. Portanto, durante esses 22 anos, foi uma grande oportunidade, momento de muito aprendizado, de erros também, quem não erra, de acertos, mas sempre realmente pensando e querendo o melhor para a obra de Deus. Agradecendo a toda a liderança, os conselhos que passaram foram muitos, ao longo desses 22 anos, a cada irmão que cooperou em nosso ministério, os ministérios, departamentos, muito obrigado. Certamente, sem o suporte de vocês, não seria possível fazer o trabalho que foi feito em Piracuruca nesses 22 anos. Então, tudo tem começo, meio e fim. Só Deus é eterno. Então, chegou o momento da gente estar se despedindo da igreja. Eu falei que hoje, decidi falar agora, porque no 22, eu já falava, não vou poder falar de maneira mais clara, assim como eu estou falando agora, o que eu vou falar aí. Então, quero também falar para a igreja que quando Deus nos chamou para cá, a gente veio assim com todo o coração, deixando o Brasil. Eu sou de Belém do Pará, de Bonito, uma pequena cidade, me criei em Belém. Aí fui então para Brasília, e passei lá 10 anos, lá no Ministério Pastoral, 2 igrejas. Pastor Inácio estando também naquele tempo, do Pará. E um tempo muito bom em Brasília também. Ela era professor de inglês e também pastor. Acho difícil, uma pessoa ter as duas coisas. Eu acho que quando ela é chamada para o trabalho, por isso deixei em Brasília, deixei tudo, porque eu queria, na verdade, eu compreendia que o meu chamado era específico. Não vou perder tempo,
todo respeito por outras coisas. Então, se fui chamado realmente para o reino, para ser um ministro, então serei até meu último dia neste mundo. É a coisa que mais me realiza, mais me deixa feliz, é ser pastor, né? É servir a Deus. Mesmo com as limitações, mas Deus me tem dado graças, né? Juntamente com a minha esposa e a família inteira, o suporte que nos deram também, né? Sem eles seria inviável, na verdade não chegaria até aqui. Então agradeço muito a minha esposa e aos filhos Lucas, Sara e Débora Carina, por estar dando suporte também a nós nesse período, tanto em Brasília, no caso da cidade de que nasceu em Brasília, Débora Carina pequenos, mas aqui, especialmente em Piracuruca, onde passei hoje, a maior parte da minha vida eu passei em Piracuruca, né? Em nenhum lugar eu demorei tanto como em Piracuruca. Então, eu amo muito Piracuruca, já sou piracuruquense de coração, de título também, serei em 2011, aqui de título serão piracuruquense, e então, muito bom, me sinto muito bem em Piracuruca. Por isso, nós, quando sair daqui dessa igreja, pretendo permanecer na cidade, que todos já sabem, pastoreio da igreja cristã evangélica, ali em Três Lagoas. Então, irmãos, só um pouco mais aqui da minha história. Aí quando eu vim para cá, muitos lá me chamaram de novo, viu, pastores? Me deixar Brasília, ganhando muito bem, isso eu falo sem vaidade nenhuma. Eu vim para cá na época, ganhando 20% do que eu ganhava lá. E tinha um patrimônio até bom em Brasília, hoje não tenho mais, né? Tudo, na verdade, foi colocado por aqui, para lá, e tenho lá o que pode ainda me dar suporte para eu viver, né? Minha vida, e no meu ministério aqui em Piracuruca também. Mas Deus me deu essa condição lá, mais da metade já vim para Piracuruca, foi gastado por aqui, graças a Deus por isso, porque rico não é o quanto nós temos, né? É o quanto a gente dá para alguém, é o quanto a gente abençoa. Essa, na verdade, é a verdadeira riqueza. Por que eu falo isso, irmão? Porque hoje, ainda há, infelizmente, isso aqui eu falo com muita humildade, ainda há muita gente hoje, pastores no Brasil, em tantas igrejas, que vem para a igreja para depenar a igreja, para se dar bem. Eu quero falar para vocês que eu não sou este caso aí. Muito humildemente falando, eu vim para cá, com essa colocação que eu fiz, ganhando 20%, isso é como professor que lá ganhava bem também, com meus aluguéis que tinha na época lá também. Então, eu vim para cá ganhando 20% só do que eu ganhava lá. E Deus tem sido muito fiel, nunca nos faltou nada, nem para nós e para fazer caridade também, usar a piedade nesse sentido também. Então, agradeço muito a Deus por que Ele tem colocado em nossas mãos, né, para administrarmos, financeiramente falando. A igreja de Piracuruca nos tratou muito bem, nos pagou muito bem, eu digo assim, para o contexto dela. Não tenho jamais reclamado da igreja, né? Nos tratou bem, com respeito ao suporte financeiro, e a gente tem muita gratidão por essa igreja que fez, na verdade, tudo. Passamos sim também tempo difícil aqui, né? Mas Deus, na sua grande bondade, nos deu a superação com a sua graça e com o apoio da igreja. Então, aqui estamos nesta noite. Agora, já saindo, né? E dizendo, como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, amada igreja, trabalhamos em Piracuruca, fizemos um trabalho relativamente bom aqui em Piracuruca, né? Ampliamos esse templo aqui, né? Ele era menor. Nós tínhamos aqui nessas áreas que era o Matagal lá, né? O Moçada da Mudança de Ouro, Tempo em Três Lagoas. Cooperamos um pouco também lá para São João do Arraial, e trabalhos missionários, né? Os irmãos sabem que eu sempre coloquei, quando eu falo assim, falo com humildade, né? Nem vanglório não. Tudo que eu tive sempre em minha vida, financeiramente, para meus carros, tudo esteve à disposição da igreja. Nunca cobrei um litro de gasolina da igreja, né? Meus carros, minha moto, tudo na verdade, meus caminhões, meus ônibus, tudo na verdade sempre à disposição da igreja, né? Sem cobrar um centavo dessa igreja. Uma viagem missionária, nunca cobrei nada. E faço isso, irmão. Mas não é obrigado o pastor que vier para cá fazer a mesma coisa, não. Cada um caminha de acordo com a visão que ele tem de Deus e também de acordo com a condição que ele tem no reino. Porque então uma série de fatores. Não vou querer comparar ao pastor que vier para cá comigo. Eu costumo falar assim: deixe para me comparar com o que vier para cá depois de 22 anos. Porque se você quiser me comparar logo com ele vai chegar, porque assim, todo pastor que chega no começo, né? Tipo assim, se eu pregar o Salmo 23,
Pronto, depois de não tem nada mais. Mas se der qualquer outro pegar o mesmo salmo, puxa, que mensagem. Então a gente, na verdade, então quer dizer o quê? Não me compare com o pastor que vier no começo logo. Se ele for muito bom, que Deus abençoe que seja. Não me compare. Espere o final. Se ele for muito ruim, pior do que eu, não me compare com ele também. Ele pode melhorar e ser muito melhor do que eu também. Amém, irmão? Então, comparações sempre são muito perigosas. Portanto, é muito importante a igreja saber que cada pastor tem o seu estilo de vida, tem o seu modelo de trabalho, tem a sua administração, é uma pessoa completamente diferente. Então, é muito importante a igreja, e igreja e pastor é uma assimilação, um casamento, viu? Que um vai absorvendo o outro aos poucos, né? Não vamos esperar chegar aqui, que chegue aqui o pastor, que já seja o cara, 100%. Não, vai ter um processo de aprendizagem, vocês aprendendo com ele e ele aprendendo com vocês também. Então, tenha muita paciência com ele. Apoie também ao pastor que vier para cá, o meu sucessor. Apoie com oração, apoie financeiramente falando também. Eu quero deixar bem claro isso aqui, que a igreja, hoje, ela tem caminhado financeiramente falando, não está tão bem. Então é muito importante que a igreja, de agora em diante, né, abra mais os olhos, abra mais as mãos, eu quero falar, para que dê um tratamento ainda melhor para o que vier do que deram para mim. Se outro pastor que vier para cá for mais bem tratado do que eu, mais bem remunerado do que eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê? Porque aquele pastor vai ficar muito grato à igreja também, e de uma certa forma, não deve ser essa motivação, mas ele vai render mais, vai ter mais motivação, embora não sendo essa motivação de nenhum pastor, questões financeiras ou quaisquer outras, tem que ser o reino de Deus. Agora o pastor tem família, tem despesas, como a gente que é pastor, né, pastor Inácio? A gente sabe, né, pastor Inácio? Pastor Inácio, a gente sabe, na verdade, das despesas que há também, e o preço que se paga é ser pastor. Irmão, para ser pastor, a primeira coisa que tem que ter é chamado. Se não tiver chamado de Deus, ele não fica. Se eu não tivesse chamado de Deus, eu teria corrido dessa igreja. Sabe por que eu não corri dela? Você sabe do que eu estou falando? Porque eu tenho um chamado de Deus. Jamais serei covarde. Jamais vou abandonar o barco no meio de uma travessia, né? Jamais. Então eu creio, estamos saindo da igreja no tempo certo. Esse é o tempo de Deus. Esse é o cairão de Deus. Esse é o tempo, na nossa compreensão, da presciência de Deus. Então, a gente muito agradece a amada igreja pela paciência que teve conosco durante esse período aí. Deixa eu ver o que é que eu falo mais aqui, irmãos. Vou deixar. Por que eu? Porque faço parte da diretoria regional Nordeste. Pastor Lucimar também, que faz parte da diretoria regional Nordeste, e ainda é o presidente do departamento regional de obreiros, né? Tudo passa por ele também. E o pastor Valdir, que é o nosso presidente, tá? Então nós e o conselho da igreja e o pastor Inácio também fazendo parte dessa comissão. Então, foi colocado tudo ao conselho, irmãos amados, e assim. Então, a situação está caminhando com respeito